Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? Então nós vamos falar da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta, de cadeia fechada, cadeia aberta normal, ramificada, saturada, insaturada. Vamos discutir, debater como construir o nome dos hidrocarbonetos. Perfeito? Bem, na construção do nome do hidrocarboneto é necessário eu saber qual que é essa estrutura. Então nós construímos o nome do hidrocarboneto através de três partes. Essas três partes representam informações acerca da cadeia. Então a primeira parte do nome do hidrocarboneto representa o número de carbonos. Nós vamos usar a palavrinha met quando eu tenho na cadeia apenas um carbono. Quando o meu hidrocarboneto tiver 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. Quando tiver 3 carbonos, prop, e assim eu vou seguindo. Feito isso, eu vou adicionar agora uma outra parte que significará o quê? O tipo de ligação química entre os carbonos na cadeia. Então, se por acaso estiver presente apenas ligações simples, eu vou adicionar a palavrinha an. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. E a partir de duas duplas, duas triplas, aí eu adiciono o prefixo de em, duas duplas. Ou de in, duas triplas. Tá? Aqui nós vamos terminar com o sufixo o. Esse sufixo o indica a função orgânica. No nosso caso aqui, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos representa apenas o quê? Substâncias orgânicas que possuem apenas carbono e hidrogênio. Certo? Vamos para a prática, que é muito tranquilo aprender isso aqui. Tá? Vamos observar aqui então a primeira substância. Essa primeira substância tem quantos carbonos? Um carbono. Então eu começo aqui com o prefixo met. Met representa um carbono. Que tipo de ligação química? No caso de um carbono, a ligação é do tipo simples. Então, vou colocar o infixo an. E como é só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, a função termina em o. Então aqui nós temos o metano. Vamos para o próximo? Aqui. O próximo nós temos quantos carbonos? 2. Qual o prefixo? Et. Que tipo de ligação há entre os carbonos? É do tipo simples. Então, simples, coloca a palavrinha an. E como eu tenho apenas carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto etano. Certo? Vamos para o terceiro. 2, 3 carbonos. Opa, 3 carbonos. Qual o prefixo? Prop. Que tipo de ligação há entre os carbonos? Somente simples, então, an. E como eu tenho apenas carbono e hidrogênio, vou complementar com o propano. Observa aqui que esses 3 são hidrocarbonetos de cadeia normal, cadeia aberta, cadeia normal, e saturados, só de ligações simples. Então eu classifico essas substâncias, esses hidrocarbonetos aqui, como alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturados, ou seja, que apresenta apenas ligações simples entre seus carbonos. Perfeito? Vamos continuar a nossa aula aqui. Agora eu tenho hidrocarboneto de cadeia aberta, só que apresenta dupla ligação. Perfeito? Então aqui é um hidrocarboneto de cadeia aberta, insaturado, cadeia aberta, normal, insaturado. Como que eu faço? O procedimento é o mesmo. Quantos carbonos? 2. 2 é o quê? 2 é et. Que tipo de ligação há entre os carbonos? Nesse caso aqui é uma ligação dupla. Então, dupla em carbono e hidrogênio apenas identifica o hidrocarboneto. Então, termino em O. Aqui eu tenho o eteno. Próximo exemplo, nós temos 1, 2, 3 carbonos.
prop. Então, veja lá, 3 carbonos prop. A dupla ligação, eu tenho uma simples, mas eu tenho também uma dupla. A presença dessa única dupla caracteriza um alceno. Então, nós temos aqui a terminação em fixo, a parte do meio do nome, eu vou colocar em. E como é carbono e hidrogênio, O. E se a dupla fosse aqui, Flávio, ao invés aqui da esquerda, fosse na direita? Bem, de qualquer forma, seria propeno. Agora veja esse caso aqui. A dupla ela está aqui entre o carbono 1 e 2, mas ela também poderia estar aqui no meio. Nesse caso, é necessário que eu faça a numeração da cadeia. Como assim a numeração da cadeia? Eu vou enumerar os carbonos partindo da extremidade mais próxima da insaturação, que no caso ali é a dupla. Então eu vou falar que esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse aqui é o carbono 4. Por que eu comecei aqui da esquerda? Porque esse carbono é a extremidade mais próxima da dupla. E aí o que eu vou fazer? 4 carbonos. Qual que é o prefixo? But. Vou separar por hífen para falar agora aonde está a dupla. E sempre marco o carbono onde a dupla começa e não onde termina. Então a dupla ligação está começando no carbono 1. Separo por hífen novamente. O que começa no carbono 1? A dupla ligação, que é o em. E como eu só tenho carbono e hidrogênio, O. Então veja, eu tenho 4 carbonos, but. Tenho uma dupla? Tenho. Em qual carbono da estrutura? No primeiro carbono. Então, separei o prefixo but, que representa 4 carbonos. Estou marcando aqui a posição, o hífen, a posição da dupla. Separo por hífen novamente. O que começa nesse carbono 1? A dupla ligação. Então, o em aqui está representando essa ligação dupla. E termino por O, porque é um hidrocarboneto. Vamos seguir. Olha a outra aqui. Agora aqui, só voltando lá um pouquinho, veja que aqui eu tenho a presença de uma dupla ligação na estrutura desses hidrocarbonetos. Então aqui eu classifico esses hidrocarbonetos como alcenos. Os alcenos apresentam uma ligação dupla entre carbonos. Tá? Então, lembrando aí, os alcenos apresentam uma ligação dupla entre carbonos. Nosso próximo exemplo já aparece 2 ligações duplas. Aqui e aqui à direita. Aqui eu tenho um hidrocarboneto classificado como alcadieno. Veja que o próprio nome dien já remete ao quê? Que ele tem 2 ligações duplas. Como fazer o nome desse hidrocarboneto? Como nomeá-lo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu tenho dupla tanto à direita quanto à esquerda. Por onde eu começo a nomenclatura? Então, primeiro passo, se eu tenho dupla ligação e se eu tenho uma cadeia com mais de 3 carbonos, eu tenho que escolher, eu tenho que enumerar essa cadeia. Eu vou enumerar pela extremidade mais próxima da dupla ou da tripla. Então, no caso aqui, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Por que não o contrário? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aqui eu teria a insaturação no carbono 2. Tá? Então, são 6 carbonos. Vamos usar o X. Onde eu tenho a ligação dupla? Eu tenho a ligação dupla começando no carbono 1 e também começando no carbono 4. Então, eu vou colocar aqui, 1, vírgula, separa as posições por 4. E aí eu vou colocar aqui, di. Por que di? Porque são duas o quê? Duplas dieno. Hexa, 1, 4, dieno. Perfeito? Então, X porque eu tenho 6 carbonos. 1 e 4. Lembrando que sempre a posição da insaturação da dupla ou da tripla eu separo, marco o número, e se eu tiver uma ou mais, eu vou separar por vírgula. 1 e 4,
de, porque eu tenho duas duplas, em, no X14 de N. Agora eu tenho aqui um hidrocarboneto com uma tripla ligação. Todos eles aqui possuem uma tripla ligação. Eu tenho os alcinos, tá? Com exceção desse daqui, que tem tanto tripla quanto dupla. Como que eu faço a nomenclatura? Do mesmo jeito. Quantos carbonos? Et, porque são 2. Que tipo de ligação há entre eles? Tripla. Então vou lá, ó, uma tripla ligação, in. E como é carbono e hidrogênio apenas, O. Veja que aqui eu já tenho a tripla numa cadeia maior, com mais de 3 carbonos, então é necessário eu numerar a cadeia, numerar os carbonos da cadeia. E vou numerá-los a partir do quê? Da extremidade mais próxima da tripla. Então aqui começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos, prefixo é qual? Olha lá, hexa. Tem insaturação, tem a tripla, que está no carbono 2. Então, no carbono 2 eu tenho a tripla, in. E como é carbono e hidrogênio apenas, O. Já aqui eu tenho tanto a tripla quanto a dupla. E aí, se eu começar a numerar da esquerda para a direita, 1, 2, a tripla começa no carbono 2. Da direita para a esquerda, 1, 2, a dupla começa no carbono 2. A preferência é de quem? Da dupla. Tá? Então, se eu tiver um empate técnico entre a dupla e a tripla em relação à extremidade por onde numerar, a preferência é da dupla. Então, aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que vai ficar esse nome, então? São 6. X. No carbono 2, eu vou ter a dupla. E no carbono 4, vai iniciar a tripla. Terminação U, porque é carbono e hidrogênio. Então, X, 2 em, 4 ino. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima. Agora eu começo a falar com vocês de cadeias abertas ramificadas. Nós vamos começar com as saturadas, depois eu adiciono daí as insaturações, a dupla ou a tripla ligação. Aqui a gente precisa, além da ideia de numerar e tudo, a gente vai precisar primeiramente escolher a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A cadeia principal é o segmento com maior número de carbonos. Então é de uma extremidade à outra que junte o maior número de carbonos possível. Então veja que aqui, se eu escolher essa parte aqui da cadeia, eu tenho uma cadeia principal, 1, 2, 3, tá? Carbonos. E aí ficou alguém de fora. Então, cadeia principal é o segmento, começo e fim, que reúne a maior quantidade de carbonos. Tá? Feito isso, esse cara que ficou fora da cadeia, nós chamamos ele de radical. E cada radical tem o seu nome. Por exemplo, esse radical aqui tem quantos carbonos? Um carbono eu uso o quê? Eu uso o prefixo met. E todo radical não passa aqui por essa questão do en ou do in. Não, ele vai terminar em il. Então, metil. O nome desse carinha que ficou fora aqui é o radical metil. Agora, como fazer a nomenclatura? Aqui, eu vou começar a numerar pela extremidade mais próxima do radical. Só que tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Veja que o carbono 2 vai ser sempre o mesmo, tanto para um quanto para o outro. Então, aqui eu tenho o quê? Começo falando do radical. Metil. E o nome da cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos, prop. Que tipo de ligação há entre esses carbonos? An, simples. E termino com O. Esse é o metilpropano. Então, metilpropano é a substância que nós estamos representando aqui na primeira opção. Agora veja aqui que eu tenho uma cadeia com mais de 3 carbonos, e aí a necessidade de se numerar a cadeia. Primeiramente eu vou fazer o quê? Escolher a cadeia principal. Muito fácil aqui, está bem na cara aqui qual que é a cadeia principal.
Segundo passo, identificar o radical. Ó, ficou alguém de fora. Quantos carbonos? Um apenas. Então esse aqui é o radical e vou nomeá-lo já. Esse aqui é o radical chamado de metil. Terceiro passo, numerar a cadeia. Enumerar a cadeia. Vou enumerá-la a partir do quê? Da extremidade mais próxima de quem? Do radical. Então eu começo chamando esse aqui de carbono 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, nós vamos dar um nome agora para a substância, começando pelo radical. Então, o radical metil está em que carbono? No 2. Então, eu começo lá, ó, 2, metil. Qual é o nome da cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, pente. Pen, só simples ligação. An, como é carbono e hidrogênio apenas, o 2-metil-pentano. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Olha aí nós novamente com outra cadeia ramificada, duas outras cadeias ramificadas. Primeiro passo, escolher a cadeia principal. Então, o segmento que tem maior número de carbonos. Segundo passo, identificar o radical. Veja que esse radical só tem um carbono, então ele é o radical conhecido como metil. Terceiro passo, numerar a cadeia. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Se eu começar da direita, 1, 2, 3. Então, tanto faz aí da esquerda para a direita ou o contrário. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5. E aí, construindo o nome, começando pelo radical. Então, o radical metil está na posição 3. Então, nós vamos lá. 3, metil, hífen, nome da cadeia. Quantos carbonos eu tenho? 5. Pente. Tipo de ligação entre os carbonos? Simples. An. Carbono e hidrogênio apenas em toda a estrutura. Ou esse é o 3-metil-pentano. Tá? Já vamos na de baixo aqui então. Na de baixo nós temos primeiramente que escolher a cadeia principal. Também está fácil a escolha. Aí, tranquilo para a gente poder escolher. Sobrou aqui uma turma aqui do lado de fora, que é o radical. Só que esse radical tem 2 carbonos. 2 carbonos ligados a um carbono da cadeia principal. Então o radical que ficou aqui fora, como ele tem 2, ele começa com et. E como ele é radical, termina em il. O nome desse radical? Etil. Feito isso, vamos numerar a cadeia. Se eu começar da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Se eu começar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, menor numeração da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o nome dessa substância? Então, vou colocar lá 3 etil, começando sempre pelo radical. Quantos carbonos? 6. Então, prefixo hex, simples ligação, an, carbono e hidrogênio em todos, ou 3-etil-hexano. Perfeito? Vamos lá para o próximo. Aqui eu já tenho também uma cadeia ramificada com 2 radicais. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Primeiro passo, identificar a cadeia principal. Também está fácil aqui de observar que essa daqui é a cadeia principal. E que nós temos 2 radicais fora dela. Aqui eu tenho um radical com 2 carbonos, já conhecemos ele, é o etil. E aqui eu tenho um radical com carbono apenas, conhecemos também, é o metil. Na sequência, agora vamos numerar a cadeia. Começamos pela extremidade mais próxima do radical, independente qual seja. Então aqui, começamos da direita para a esquerda. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6. Veja que eu tenho 2 radicais aqui distintos, diferentes. Como que eu começo o nome? Em ordem alfabética, então vou respeitar a ordem alfabética. No caso aqui eu começo pelo etil. 4, etil.
2-metil. E aí o nome da cadeia. São 6. X, simples ligação, AN, carbono e hidrogênio, O, que é o hidrocarboneto. É o 4-etil, 2-metil, hexano. Deixa eu ver hexano. Perfeito, pessoal. Vamos para a próxima. Então, a cadeia ainda maior, mais interessante aqui. Nessa próxima, eu tenho, primeiramente, que fazer o mesmo esquema. Escolher a cadeia principal. Cadeia principal, segmento com maior número de carbonos. Então, eu tenho essa opção aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho essa aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 opções de escolha. Qual escolher? Aquela que fica mais ramificada possível, ou seja, aquela que apresenta o maior número de radicais. Então, no nosso caso aqui, se nós escolhêssemos essa, nós teríamos esse grupo fora e esse aqui, 2 radicais apenas. Se nós escolhermos essa daqui, nós passamos a ter 1, 2, 3, 4 radicais. Então, nossa escolha. Então, sempre quando der empate na contagem de uma cadeia principal, você vai escolher aquela que apresenta o maior número de radicais. E aí vamos identificar esses radicais. Aqui eu tenho o metil. Olha lá, um carbono fora também. O metil. 2 carbonos fora da cadeia, juntos ali. Esse é o etil. Aqui eu já tenho um com 3 carbonos. 3 carbonos é o prop. Só que aqui eu vou colocar um Nzinho antes, porque é a cadeia normal, aberta. N-propil. Tá? Feito isso, vamos numerar a cadeia. Começamos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bem, nesse caso, veja aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui também 1, 2, 3. Só que esse 3 vai servir para 2 radicais. Então, a numeração é da direita para a esquerda. Respeitando a ordem alfabética, vamos começar lá então pelo etil. Então, na posição 5, eu tenho o etil. Aí na posição 3, eu tenho 2 radicais metil. Então, na posição 3 na parte de cima, na posição 3 na parte de baixo. Eu tenho 2 radicais metil. Então, tem que colocar lá que são 2. Então, é o di, e aí o di, representando que são 2, de metil. Se fossem 3, trimetil. Tá? Dimetil. Ó, seguindo a ordem alfabética. E, M, esse cara aqui chama propil. P, ele está em qual carbono? No 4, 4. N, propil. E aí o nome da cadeia principal, 7, hept, simples ligação, AN, carbono e hidrogênio, O. Então o primeiro passo foi o quê? Isso. Identificar a cadeia principal. Segundo passo, identificar os radicais. Terceiro passo, numerar a cadeia pela extremidade mais próxima do radical e que gere os menores números possíveis para eles. Tá? Então, por exemplo, eu poderia começar aqui da esquerda para a direita, só que eu teria 2, 4, 5, 5. 2, 4, 5, 5. Se eu começando da direita para a esquerda, eu acabei ficando com 3, 3, 4, 5. Um valor menor. Se eu somar esses coeficientes, um valor menor. E aí, após isso, começando a nomear a partir do radical em ordem alfabética. Então, primeiro o etil, depois o metil, como no caso aqui nós temos 2, nós colocamos o prefixo di, metil, lembrando também que eu não posso esquecer que a posição, se eu tenho 2 radicais na mesma posição, eu tenho que repetir essa posição para ambos, tá? O propil na sequência e fechando com o nome da cadeia principal.
Olha aí mais uma estrutura orgânica para a gente analisar. Primeiro passo, cadeia principal. Tá tranquilo aqui, só que aqui já é uma cadeia insaturada. Tem ligação dupla. Vamos continuar aqui. Primeiro a cadeia principal, mas nessa cadeia principal é importante você saber quando for insaturada, a dupla ou a tripla tem que estar dentro da cadeia principal. Ela não pode ficar de fora. Então aqui no caso nós incluímos a dupla nessa, mesmo que essa possibilidade da cadeia principal não seja de maior número de carbonos. Tá? Segundo passo, identificar o radical. Terceiro passo, numerar a cadeia. A numeração, agora, ela vai obedecer à extremidade mais próxima da insaturação e não do radical. Tá? Então, quando eu vou numerar, se eu tenho só radicais, quem manda ali na jogada é eles. Mas se aparecer uma dupla ou tripla, aí quem vai determinar a extremidade, por onde começa a numeração, é a dupla ou tripla. No caso aqui, então, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Como que vai ficar o nome, então, desse composto? Começamos pelo radical, do mesmo jeito. Lá no carbono 4, nós temos o metil, ligado à cadeia principal, que se chama, tem 5 carbonos, pente, só que lá no carbono 1, ela tem uma dupla, em, e termina em O. Aqui é o 4-metil, pente, 1-eno. Perfeito? Então, ó, primeiro localizamos a cadeia principal, lembrando que essa cadeia principal, no caso de estruturas insaturadas, de hidrocarbonetos insaturados, essa nomenclatura começa o quê? Da extremidade mais próxima da insaturação. Começou, identifiquei, vejo quem ficou de fora, são os radicais, já dou o nome para cada um. A partir disso, faço a numeração pela extremidade mais próxima da insaturação e começo a nomeação partindo do radical em ordem alfabética, tá? Terminando com o nome da cadeia principal. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Bem, a minha dupla está aqui, ó. Então, ela tem que estar na cadeia principal. Se eu seguir, eu tenho dois caminhos aqui incluindo a dupla. O primeiro é esse virando à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E o segundo é esse virando à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é esse aqui que nós vamos escolher, virando à direita. Aí, nossa cadeia principal. Tá? Na nossa cadeia principal, ficou alguém de fora, com 2 carbonos. Nós já sabemos que esse radical se chama etil. E a numeração dela começa o quê? Da extremidade mais próxima da dupla ligação, que é a insaturação. Então esse é o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3, 4, 5, 6. Vamos lá então nomear 3. Começamos pelo radical, 3 etil. Cadeia com quantos carbonos? 6, hex. Tem dupla? Tem. Aonde? No 2. No 2 o quê? A dupla em. Como eu tenho apenas carbono e hidrogênio, O. Então esse é o 3-etil-X2N. Continuando. Olha aí uma agora com tripla ligação. A ideia é a mesma. Primeiro a cadeia principal. E essa cadeia tem que estar dentro dela a tripla ligação. Nós temos a possibilidade aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos a possibilidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nossa cadeia principal está bem tranquila aqui, ó. É essa daqui. Tá? Escolheu a cadeia principal, olhar quem ficou fora, dar nome. Então, aqui no caso só tem um carbono, que é o metil. Esse radical que tem 2 carbonos é o etil. Terceiro passo aqui, numerar a cadeia, partindo o quê? Sempre da extremidade mais próxima da insaturação. Insaturação é dupla ou tripla, tá? Então aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós vamos ter. E agora, fazer a nomeação do composto.
começando em ordem alfabética pelos radicais. Então eu começo primeiro pelo etil, depois eu vou para o metil. O etil tem que carbono? 3, então 3, primeira posição, etil. Agora separo. Tem outro? Tem sim, tem um metil. Que posição que está? 5. 5, metil. Tem mais algum radical? Não. Nome da cadeia principal. Quantos carbonos? 6. X. Tem saturação? Tem. Em qual carbono? 1. Que insaturação que é essa? É uma tripla. Então, X1. Tripla ligação é o quê? In. Algum outro elemento diferente do carbono e hidrogênio na cadeia? Não, só carbono e hidrogênio. Então, o hexino. 3 etil, 5 metil, X1 in. Perfeito? Vamos seguir aqui. Há uma estrutura ainda maior. Nós temos aqui vários radicais, mas o primeiro passo é identificar a cadeia principal. E essa cadeia principal deve conter essa dupla ligação. Tá? Então, nós temos aqui, ó, sempre escolhendo a possibilidade de incluindo a dupla e ter também o maior número de radicais. Então, nossa cadeia principal é essa daqui. Quem ficou de fora? Opa, tem aqui de fora o etil, o metil, aqui também o metil e aqui o N-propil. Vamos agora numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Numeramos sempre então da extremidade mais próxima da insaturação, no caso aqui da dupla. E aí agora, respeitando a ordem alfabética dos radicais, vamos nomear o composto. Começando lá pelo etil, 3 etil. Depois o metil, só que o metil aqui está na posição 5, então fica 5, 5. Quantos metil? 2 de metil. 4 N-propil. Nome da cadeia principal. Já coloquei todos os radicais. Nome da cadeia principal, 7. Hept. Onde está a dupla? No carbono 2. Começa no carbono 2. A dupla ligação que é em. E termina em O. 3 etil, 5, 5 dimetil, 4 N-propil, hept, 2N. Próximo exemplo. Agora eu tenho uma dupla e uma tripla. Tá? E aí, qual é a preferência? A preferência é a dupla. Primeiro escolhi a cadeia principal. Radical nós já temos aqui. É o metil. Agora, numerar a cadeia principal. A numeração parte da extremidade mais próxima. Daí, no caso, se eu tenho um empate técnico aqui entre elas, da dupla ligação. Vamos nomear o composto. Então, aqui 3 metil. E nós temos quantos carbonos? 5. Então, pente. No carbono 1, eu tenho a dupla, pente 1 em. E no carbono 4, eu tenho a tripla in, pente 1 em 4 in. 3 metil, pente 1 em 4 in. Perfeito? A nomenclatura lá antigamente ficava um pouquinho mais compacta, mas essa aqui fica bem mais... esclarece bem mais a estrutura do composto. Tá? Nomenclatura de compostos de cadeia fechada. Nessa representação por linha, vamos lembrar que cada extremidade eu tenho um carbono. Tá? Então, cada extremidade eu tenho um carbono. E a cadeia principal é o próprio ciclo. Então, o ciclo é a cadeia principal. No nosso caso aqui, nós temos quantos carbonos na cadeia principal? 6.
6 carbonos. 6 carbonos ligados por ligações do tipo simples. Então, hex, an, o. Só que o nome hexano é para cadeia aberta de 6 carbonos saturados. No nosso caso aqui é uma cadeia fechada. Então, antes eu começo com a palavrinha ciclo. Ciclo hexano. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma cadeia fechada, mas eu tenho fora dela um radical. Esse radical aqui nós já sabemos o nome dele. É o metil. Como que fica o nome dessa cadeia, então? Primeiro é o radical, metil, e depois o nome da cadeia principal. Ciclo, quantos carbonos? 6. Hex, tipo de ligação simples, an, metil, ciclo hexano. Bem tranquilo. Agora veja aqui, minha cadeia principal é o ciclo, é a cadeia fechada. O que está fora dela são os meus radicais. Então aqui eu tenho o radical metil, metil, e aqui o radical etil. Nesse caso, será necessário numerar a cadeia. Então eu tenho aqui carbono, carbono, recordando aqui que cada vértice é um carbono. E essa numeração, ela ocorre no sentido da menor numeração para os radicais. Então veja, se eu começar aqui 1 para o etil, 2, aí vai ficar 3, 3, 3 para um metil, 3 para o outro. Mas se eu começar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sentido horário, eu vou ter a menor numeração para os meus radicais. Eu vou ter a numeração 1 para o primeiro metil, a numeração 1 para o segundo, a numeração 3 para o etil. Tá? Na dúvida, pegue um sentido, some esses números e verifique qual a menor soma. O valor da menor, o caminho da menor soma é o caminho a ser numerado. Tá? Então aqui no caso, começamos então a nomear pelo etil em ordem alfabética, que está no carbono 3, 3 etil. Aí nós temos o metil, 2 radicais metil no carbono 1. Então tem que colocar lá, ó, um metil no primeiro carbono, ou também outro metil, separado por hífen. Quantos metil são? São 2. Então, dimetil. E o nome da cadeia principal, que nós já conhecemos aqui, ela é uma cadeia fechada, então ciclo, quantos carbonos? 6. Hex, ligação simples, 3 etil, 1 dimetil, ciclo hexano. Tá? Agora nós vamos para cadeias fechadas, porém insaturadas. Então, vou colocar aqui, ó, insaturadas. Nesse caso, nós temos que numerar, quando eu tenho a presença de radicais, assim, tem que numerar a cadeia. Nosso primeiro exemplo aqui está tranquilo. Vou falar que esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, 3, 4, 5. Tá? Quantos carbonos eu tenho no total? 5 carbonos. É uma cadeia fechada? Sim. Então começo com a palavrinha ciclo. Quantos carbonos? 5 carbonos. Pente. Só que aqui eu tenho uma dupla ligação. Tá? Então, nesse caso, como não tem radicais e nada, só a dupla, então eu falo que é o ciclo penteno. Pente, N de dupla ou de carbono e hidrogênio. Já aqui, nós temos a dupla e os radicais. Aqui eu tenho o radical metil, aqui eu tenho o radical etil. E tenho também a dupla. Tá? Vou ter que numerar a cadeia, não vai ter jeito. Então, essa numeração vai ser no sentido da menor numeração possível. Então veja aqui, se eu começar chamando esse carbono aqui de 1, eu vou ter 1, lembrando que sempre o carbono, vou começar agora pela dupla, o carbono 1 tem que ser o carbono da dupla. 1, 2, 3, 4 para o etil. Já se eu começar aqui no sentido horário, 1, 2, 3 para o metil. Então essa numeração ela me dá uma soma menor
do que a outra. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vamos seguir o procedimento padrão. Etil na posição 4, então 4 etil, 3 metil, ordem alfabética, e agora o nome da cadeia principal, ciclo pente. Por que pente? 5 carbonos. Em qual posição está a dupla? 1, eno. Ou poderia só colocar também ciclo penteno, porque já subentende-se que a dupla esteja no carbono 1. Perfeito? Vamos falar agora das cadeias abertas, fechadas e insaturadas aromáticas. Então, só fazendo aqui, ó. Insaturadas. Nós já conhecemos essa estrutura, esse aqui é o benzeno. Ele é a minha cadeia principal. Veja que ali eu tenho 2 radicais ligados a ele. Esse radical nós já conhecemos, é o metil. Nesse caso é importante eu numerar a cadeia. Então aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Tá? Não posso começar... Ó, se eu seguisse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria a maior numeração possível para esse segundo radical. E não é isso que nós queremos. Nós queremos a menor. Então eu pego no sentido da menor numeração possível. No caso aqui, 1, 2. E aí nomear o composto. Primeiro os radicais. No carbono 1 e no carbono 2 eu tenho 2, então coloco o di. 2 o quê? 2 metil, ligados à cadeia principal, que eu conheço como benzeno. 2 dimetil benzeno. E o nosso último exemplo aqui, veja também que eu tenho vários radicais ligados ao benzeno. Aqui eu tenho o radical metil. Aqui eu tenho o radical etil. O que eu vou fazer agora? Numerar a cadeia, né? Numerar o benzeno no sentido da menor numeração possível. Tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Então 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou escrever o nome. O nome aqui fica então de que maneira? Respeitando a ordem alfabética. 1, 3. Dietil. Por que dietil? Porque eu tenho 2 radicais etil na posição 1 e outro na posição 3. Depois eu vou colocar 5 metil. E o nome da cadeia principal, benzeno. Pronto, pessoal. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Tentem fazer os exercícios. A ideia é a mesma. Beleza? Tudo de bom? Até o próximo vídeo.